todos muito bem-vindos ao nosso encontro sobre da Declaração do Simples Nacional relativa à substituição tributária, diferencial de alíquota e antecipação. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria, e hoje nós vamos tratar desse importante tema da área fiscal. Bem, nós temos a declaração instituída pelo ajuste CNF número 12 de 2015, e aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos a previsão no anexo 9A da resolução Cefaz 720 de 2014. E nós trazemos aí, desde já, introduzindo aí um conceito, o que é DESTADA? É uma declaração de interesse das administrações tributárias das unidades federadas a ser prestadas pela ME/EPP optante do Simples Nacional. Todavia, quais são as informações quando a optante do Simples for responsável pelo recolhimento do ICMS, de que trata aí as alíneas A, G e H do inciso 13º do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006. E hoje nós temos também a redação atualizada através do artigo 26, parágrafo 12º, da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Então, nós temos o quê? Nas alíneas A, substituição tributária, na linha G, antecipação tributária, e na linha H, diferencial de alíquotas. E nós vamos esmiuçar então, quais são essas informações relacionadas a essas três alíneas durante a nossa apresentação? Quem é que está obrigado à apresentação da DESTADA? Então, aqui, todos os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, exceto os microempreendedores individuais, MEI, e os estabelecimentos que são do Simples, mas o ICMS ele está sendo apurado por fora, ele está sendo apurado via apuração normal, confronto de débitos e créditos. Por quê? Porque esse optante ultrapassou o sublimite estadual, hoje fixado aí no valor de R$ 3.600.000, parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, esses estabelecimentos que recolhem o ICMS fora do Simples Nacional, eles hoje fazem entrega de expede fiscal. Perfeito. As informações a serem prestadas. Bom, então vamos esmiuçar o que deve ser informado na DESTADA. Então, por meio da DESTADA, os optantes pelo Simples devem declarar o seguinte: primeiro, o ICMS retido como substituto tributário, seja nas operações antecedentes, concomitantes e subsequentes. Então, nós temos aí 3 modelos aí de substituição tributária. No caso, nós temos aí antecedentes, o fato gerador que já ocorreu, concomitante está ocorrendo ao mesmo tempo, e subsequente, o fato gerador presumido da obrigação tributária, aquele fato gerador que ainda irá ocorrer, que é a maior parte das atividades está sujeito aí a essa regra, o ICMS retido, que será aí presumido nas operações subsequentes. Perfeito. Olha a palavra-chave, o ICMS retido como substituto tributário. Então, quem é o substituto tributário? É aquele que vai fazer a retenção da nota, é aquele que vai apurar o ICMS, a princípio, dos fatos geradores que irão ocorrer posteriormente e vai fazer o recolhimento do imposto. Quem recebe do substituto será considerado substituído. Ah, mas, professora, o substituto não fez a retenção. Quem compra será considerado solidário? Sim. Quem compra será considerado responsável solidário. Todavia, aqui no estado do Rio de Janeiro, esse responsável solidário, ele não dá informação na DESTADA em relação à substituição tributária. Esse é o entendimento do Cefaz RJ
podemos consultar em perguntas e respostas do próprio site do Cefaz RJ, que quem compra do substituto, na verdade, não dará informação na déstada. Quem dará informação na déstada é o próprio substituto, é aquele que vai fazer a retenção na nota fiscal. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque se eu sou substituído ou responsável solidário, a princípio, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu não teria informação para a déstada, ok? E se eu lanço informação nessa declaração, eu, na verdade, estou confessando uma dívida que não existe, tá ok? E posso ter aí consequências futuras em relação à cobrança desse débito. Então, isso é muito importante, entendermos que é o ICMS retido como substituto tributário, entendemos esse conceito de substituto tributário. Perfeito. A linha B, o ICMS devido em operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados e Distrito Federal, antecipação tributária. Então, nós temos um mecanismo em que o Estado ele pode exigir a antecipação do ICMS quando a mercadoria entra no território, tá ok? E isso nós vamos ter que consultar a legislação de cada estado para saber se existe ou não esse mecanismo de antecipação tributária. Perfeito. A linha C, o ICMS devido em aquisições em outros estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Então, estamos aqui nos referindo à diferença entre a alíquota interna e interestadual nas aquisições. Nas aquisições. No caso, que tipo de aquisição? Aquisição de material de uso e consumo, aquisição de ativo imobilizado e também aquele frete que foi ônus do destinatário que serviu para o transporte, tanto do uso e consumo quanto do ativo imobilizado. E, por fim, a linha D, o ICMS é devido nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto. Aqui cabe uma atenção. Nós temos aí a medida cautelar deferida na ação direta de inconstitucionalidade 5464 de 2016, que suspendeu a aplicabilidade das regras de partilha do ICMS nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizada pelo Simples Nacional em operações fora do Estado. Por quê? Por que houve essa medida cautelar? Porque, para optantes do Simples Nacional, nós temos que ter essa cobrança na própria lei do Simples, a cobrança do DIFAL nas operações para fora do Estado. Então, nós não temos ainda, na Lei Complementar 123 de 2006, essa previsibilidade de cobrança do DIFAL, preste atenção, nas saídas destinadas a não contribuinte fora do Estado, ok? E ainda assim, temos que verificar que essa empresa aqui, ela está no Simples Nacional e recolhe o ICMS dentro do PGDAS. Por quê? Porque ela está entregando déstada. Porque se ela recolher o ICMS fora do PGDAS, ela vai entregar expede fiscal. E aí ela vai ter, como consequência, todas as obrigações acessórias perante ao Estado, perante ao município também, em relação ao ISS, e ela fica equiparada para, em termos de aplicação de tributação, ela fica equiparada a uma empresa do regime normal de apuração. Então, pode ser que os estados eles possam cobrar o ICMS de FAO em relação àquelas optantes do Simples que excederam o sublimite, ICMS de FAO nas saídas destinadas a não contribuinte fora do Estado. Muito bem. Produtos sujeitos à substituição tributária. Nós temos a relação dos produtos aprovada pelo convênio ICMS 142
de 2018. Então, nós temos esse rol de mercadorias em que podemos ter aplicabilidade pelos estados do regime de substituição tributária. Programa gerador, o programa gerador foi desenvolvido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco e já pode ser obtido no site aí da declaração. E aí o site está indicado no slide, cedif.pe.gov.br. Geração do arquivo deve obedecer às especificações técnicas do ato COTEP 47 de 2015 e, quando for necessária a entrega de declaração sem movimento, essa entrega deverá ser realizada todo mês. Então, vamos supor, uma empresa não teve movimento, ela teve faturamento, mas ela não teve movimentação para declarar o ST como substituto tributário, ou não teve movimentação para declarar o diferencial de alíquotas, ela deve entregar a declaração sem movimento, ok? Para que não haja aplicação de penalidades. Perfeito. Validação e certificação digital. Esse arquivo digital será gerado pelo contribuinte. É importante entender que essa validação é uma malha grossa, então não quer dizer que quando nós temos a recepção pelo Cefaz do arquivo, está ocorrendo uma homologação da informação, que isso vai ocorrer tempos depois, tá certo? Então, pode ser que eu tenha colocado informação indevida e eu vou precisar ter muito cuidado, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que muitas empresas informaram substituição tributária no campo ICMS-ST, mas não são substitutas tributárias na realidade, tá certo? Não são substitutas tributárias clássicas da mercadoria, e aí o Estado do Rio de Janeiro está cobrando essa substituição tributária, na verdade, de empresa que não tem dívida, tá ok, pessoal? E muitas empresas aí, nós estamos verificando isso na nossa consultoria tributária, muitas empresas aí até tiveram débitos inscritos em dívida ativa em relação a essa demonstração aí na DESTA, dessa demonstração equivocada, e vão precisar, inclusive, fazer a retificação dos arquivos, ok? Então, muito importante que entendermos que essa validação, ela é uma malha grossa. A malha fina é nós fazermos aí frequentemente uma auditoria dos nossos arquivos, ok? Então, lembrando, certificado digital deve ser do padrão ICP Brasil. E a retificação das informações, nós temos aí uma atenção, inclusive se o débito já estiver inscrito em dívida ativa. Interessante isso, né? Doutora? Por que o débito pode estar inscrito em dívida ativa? Porque o contribuinte pode ter perdido o prazo aí da intimação, né? Da intimação para fazer a regularização. Então, muitos contribuintes também aqui no Estado, né, não fizeram aí a defesa no prazo hábil, o contribuinte já se vê com uma situação aí de débito inscrito em dívida ativa, na PGE, né, e vai precisar aí fazer o quê? Vai precisar aí fazer a retificação das informações. Por quê? Porque muitas vezes aquele débito que está inscrito em dívida ativa relativo ao que foi informado na DEST, na verdade, se não existir débito do substituto tributário, porque a empresa não é, na verdade, substituta tributária, esse débito, na verdade, que foi lançado não é devido. E aí a empresa, o contribuinte, vai precisar fazer a retificação. Por isso que nós estamos colocando essa atenção. Então, nós temos aí a possibilidade do contribuinte poder retificar desta da seguinte forma: até o dia 28 do mês subsequente ao encerramento, ou quando for o caso, até o primeiro dia útil imediatamente seguinte, independentemente de autorização, e após o dia 28 do mês seguinte ao encerramento do período de apuração, ou quando for o caso, até o primeiro dia útil imediatamente seguinte, conforme for estabelecido pela unidade federada, ao qual deve ser prestada a informação, observada a possibilidade de autorização prévia. E a retificação, ela será enviada mediante substituição integral do arquivo. Tá ok? Sendo observado também os mesmos procedimentos
para verificação e validação do arquivo original. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa exposição sobre Déstada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, deem o seu joinha e compartilhem, então, com os colegas. Muito obrigada.